Então, gente, também temos outros conceitos para a gente não ficar apenas preso a um conceito. Então, nós temos esse conceito aqui, que seria o seguinte: polícia comunitária é uma atitude no qual o policial, como cidadão, aparece a serviço da comunidade e não como uma força. É um serviço público antes de ser uma força pública. Então remete muito àquilo que a gente falou nas aulas anteriores, né? Com relação ao serviço de qualidade, de serviço público, prestação de serviço. Então o policial deve entender isso, que ele é um cidadão, né, a serviço da sociedade, e que ele deve sim colaborar e também receber a colaboração do outro cidadão, que é um igual. Apenas o policial ele tem uma característica diferente. Ele está trabalhando com esse fim, né? Remeto agora ao artigo 144. É nosso dever, mas também é direito do cidadão. Temos aqui também um segundo aí, são 3 conceitos. A polícia comunitária é uma filosofia organizacional assentada na ideia de uma polícia prestadora de serviço, agindo para o bem comum para, junto da comunidade, criar uma sociedade pacífica e ordeira. Não é um programa e muito menos relações públicas. Então veja que não é programa específico de uma comunidade, não é só para aquela comunidade, deve ser uma coisa mais macro que envolva toda uma instituição, né? Como está dito aí, a filosofia organizacional, né? Então tem que se ter realmente nessa filosofia organizacional, mudança organizacional de filosofia e da estrutura também, como um todo, né? Então outro conceito, né, que nós temos aí é que a polícia comunitária é um policiamento mais sensível aos problemas de sua área. Quer dizer, ele tem uns olhos mais abertos, né, para esses problemas, identificando todos os problemas da comunidade. Veja que identifica que não precisam ser só os de criminalidade. Nesse ponto aí, né, a gente precisa deixar claro que o policial ele pode identificar, mas nem todos ele vai agir, porque temos órgãos aí que podem agir por nós nesse sentido, e a comunidade tem que também estar ciente de que alguns órgãos ela pode chamar, porque acontece exatamente ao contrário, as pessoas não sabem quem chamar, a polícia leva o fardo sozinha e acaba ela não conseguindo prestar um serviço que o cidadão pensa que é nosso papel, né? E causa também essa questão da sensação de insegurança, porque a sensação de insegurança, né, é gerada por vários fatores sociais, socioeconômicos, né, também, socioculturais, que não envolvem apenas a polícia, mas como a polícia ainda insiste em levar o fardo sozinho, acaba levando a culpa natural, né? E continuando aqui o conceito, diz que tudo que se possa afetar as pessoas passa pelo exame da polícia, lógico. A polícia é o canal mais fácil, é o canal mais aberto para a população estar presente em todos os locais, né? E assim é uma grande parceria entre a polícia e a comunidade. Então veja aí a importância, né? Então, nós temos aí, a exemplo daqueles princípios de Robert Peel, nós temos os princípios foram com a polícia moderna, né? Princípio de polícia moderna. E pegando algumas coisas daqueles princípios e trazendo para a nossa realidade hoje, e da ideia de polícia comunitária, porque naquela época, quando foi o Robert Peel fez aqueles princípios, não existia polícia comunitária, né? O termo polícia comunitária nem o que se tem hoje de conhecimento de polícia comunitária. Existia talvez uma ideia, a polícia em alguns cantos trabalhava, né, com essa aproximação com a comunidade, com a participação, mas não era uma filosofia de trabalho, né, da maneira que é hoje. Então os princípios, o primeiro que nós temos aí seria uma filosofia e estratégia organizacional, isso a gente já debateu, né? Onde está dizendo aí que a base da filosofia é a comunidade,
e precisa direcionar os seus esforços à polícia ao invés de buscar ideias preconcebidas, né? Então também passa muito por isso que a polícia às vezes ela elabora programas enlatados, né, que vão servir para todas as comunidades. Mas não é bem assim, porque cada comunidade tem sua característica, cada comunidade tem as pessoas, a forma de interação diferente, né? E a polícia deve buscar aí, junto com a comunidade, né, os anseios e preocupações particulares das mesmas, né? Traduzindo isso em procedimentos de segurança pública. Então a polícia vai interpretar ali naquela comunidade, saber o que realmente é preciso ali. Às vezes uma ideia, como eu falei aqui já, uma ideia bem mirabolante, né, vai servir para algum determinado local e para outra não. Boas ideias aí, pode ser até boas ideias que deram muito certo em alguns cantos e outros não vão dar. Por conta da participação social, por conta da maneira da dinâmica que se tem na participação social de cada comunidade, certo? O segundo princípio seria comprometimento da organização com a concessão de poder à comunidade. Então a polícia ela tem que estar ciente de que quando ela estiver dentro da comunidade, o cidadão tem o dever, ele deve participar, ele vai querer participar. Então é por isso que a gente disse lá atrás, não adianta ter polícia comunitária sem a participação da comunidade, porque não vai ser polícia comunitária. Se a polícia está disposta a ter um programa de polícia comunitária, ela tem que estar ciente disso, que o cidadão ele vai querer participar, certo? Como o quê? Como pleno parceiro da polícia, né? E também nos direitos e das responsabilidades envolvidas na identificação, priorização e solução dos problemas que ali estão. Não se engane que muitas experiências mostram aí que aparecem sim cidadãos dispostos a botar a cara a tapa, né, que levam mesmo no peito e na raça as questões sociais e as resoluções e ajudam bastante a polícia. E assim é que deve ser o trabalho de polícia comunitária e se torna até mais fácil para o policial quando tem pessoas assim que colaboram para que esse trabalho seja feito de forma correta, né, e bem mais profissional. Temos aí no 3, que é a letra C, né, policiamento descentralizado e personalizado, né. É necessário que policial plenamente envolvido com a comunidade, conhecido pela mesa e conhecedor de suas realidades. Então é preciso tirar a polícia de dentro dos batalhões, dentro das companhias e colocar realmente ela na comunidade. Mas também não precisa ser um local físico, não precisa ser só um prédio, né? Mas pode ser de várias maneiras, como temos aí os UPS móveis, temos também as viaturas, de maneira que, mesmo que não tenha um prédio, mas o policial, ele participe de alguma forma, ele seja conhecido, porque o policiamento comunitário desenvolvido por um policial que está ali envolvido, ele acaba sendo conhecido, ele também vai conhecer a realidade das pessoas. Então é importante também que os comandantes vocês como futuros comandantes, ou aqueles que já são, é importante também que a gente tenha essa ideia de que o policial, né, ele precisa estar lá participando da vida cotidiana das pessoas, que ele não deve ser trocado constantemente, que ele deve criar realmente um vínculo. Aquele policial que é fácil identificado como um policial que ele tem uma interação melhor, ele deve sim ser colocado nessas comunidades, deve deixar ele agir de forma proativa, né, gerando a prevenção, criando projetos preventivos. Já alguns exemplos que a gente tem aí, alguns exemplos negativos que a gente tem de alguns policiais que são bem proativos e foram retirados da comunidade porque determinado comandante achou que não era bom o policial estar lá envolvido demais, ou viu que talvez ele tivesse pretensões políticas, mas se sendo uma inverdade, alguém chegou e fez uma fofoca, né? Então é preciso ter bem avaliado essas questões,
mas o policiamento tem que estar lá presente, ser descentralizado, né? Isso é uma das características principais aí do policiamento comunitário, é a descentralização, tirar de dentro dos quartéis e colocar lá na comunidade o policiamento, que antes não fazia parte da vida cotidiana das pessoas, apenas passavam, né? Patrulhavam quando recebiam um chamamento. E para conhecer realmente a vida das pessoas, a vida da comunidade, é preciso que o policial tenha essa relação de convívio, que ele possa dia a dia estar ali conhecendo as pessoas, conhecendo essas problemáticas que ali se envolvem, e a partir disso ele vai ser um solucionador de problemas. Vai trabalhar nas causas, não só nas consequências, porque ele vai saber interpretá-las e vai saber quais são as causas. Na letra D aí temos a resolução preventiva de problemas a curto e a longo prazo, né? A ideia é que o policial não seja apenas acionado pelo rádio, mas que se antecipe a ocorrência. Então o policial, ele vai, como ele está presente na comunidade, primeiro ele vai ter ciência, primeiro de que sai no rádio, né? Por exemplo, não sei se já aconteceu com vocês, mas comigo já aconteceu de escutar um estampido de disparo de arma de fogo e eu acionar a polícia. Então a polícia não estava lá, estava assim representado por mim porque eu sou policial militar, mas a viatura, o policial de serviço não estava lá presente, e alguém da comunidade, eu como cidadão, ouvi e fiz um chamamento. E a polícia, estando no local, estando mais próxima, ela vai ter conhecimento do que acontece, da dinâmica da comunidade, né? Aí com isso o número de chamadas do Copom deve diminuir. Lógico, obviamente, porque o policial vai estar se antecipando, né, a esses chamamentos. Inclusive, vai melhorar bastante aí a questão da imagem da instituição por conta disso, porque a polícia vai se mostrar tão eficiente que as pessoas vão aprovar e vão aplaudir de pé esse tipo de policiamento, né? Então, ética, legalidade, responsabilidade e confiança. Lembrando que esses princípios aí são importantíssimos, né, para a questão da disciplina. Então, nessa questão aí, o policiamento comunitário pressupõe um novo contrato entre a polícia e o cidadão, os quais ela atende com base no rigor a respeito da ética, né, policial, da legalidade dos procedimentos, da responsabilidade e da confiança mútua que deve existir. Então é preciso dar uma nova repaginada, né, vamos dizer assim, no trabalho policial, através da polícia comunitária, e o policial ele deve estar atento a isso, que ele, quando estiver trabalhando nesse sentido de policiar uma comunidade com forma de polícia comunitária, ele deve esquecer velhas práticas, né? Aquelas abordagens mais agressivas, né? Ele deve deixar isso de lado, ele deve trabalhar de forma a gerar confiança e respeito das pessoas, até porque em alguns casos ele vai ver que não é necessário mais agir violentamente. Algumas pessoas aparentam, né, ser criminosas, aparentam ser marginais para o policial tradicional, mas com o convívio talvez aquelas pessoas acabam se mostrando diferentes, né? Os policiais acabam reconhecendo como parceiro, que apenas é uma característica dele, física, ou característica de vestimenta, de falar, que não interfere muito na vida ética, né, e social dele, mas apenas no clima do policial, aquele policial que tem uma visão tradicional, algumas características já deixa na cara, né, está escrito na testa que aquela pessoa é um marginal. Muitas vezes não é, né? A extensão do mandato policial, quer dizer, cada policial passa a atuar como chefe de polícia local com autonomia e liberdade para tomar iniciativa dentro de parâmetros rígidos de responsabilidade. Então, o policial ele vai ter plena convicção do papel dele, né, como policial. Hoje fica muito a cargo dos comandantes, né, essa responsabilidade, então é até bom para compartilhar com todos a responsabilidade da segurança pública, inclusive nas questões internas, né, onde apenas o
o comandante seria o responsável pela segurança pública. Nesse caso não, com essa descentralização policial sendo colocado na comunidade, ele vai ser também, né, e vai ter uma autonomia e vai ser também um chefe de polícia local, onde ele poderá decidir, né, tomar decisões e interagir, elaborar alguma coisa que possa dar continuidade a esse trabalho. Então é importante perguntar sempre, né, o policial comunitário, ele possa se perguntar para agir e ter respostas positivas com relação a essas perguntas. A primeira pergunta é se perguntar: está correto para a comunidade? A segunda seria: isto está correto para a segurança da minha região? Isto é ético e legal? Seria a terceira. Isto é algo que estou disposto a me responsabilizar? Isto é condizente com os valores da corporação? Certo? Então, ele analisando todas essas questões aí e tendo a resposta sim, né, para todas essas perguntas, ele não precisa pedir permissão. Ele pode e deve fazer, deve agir, né, porque ele estará agindo princípios éticos, ele estará agindo dentro da legalidade, ele estará agindo de acordo com o que a instituição prega. Né? Se hoje nós temos aí uma ideia de que nossa instituição já trabalha nesse sentido, de trabalhar com polícia comunitária, de ter isso como uma filosofia de trabalho, e em vários órgãos da nossa instituição, quando se fala em comunicação, quando se fala no centro de educação, se fala em atividades da saúde, e se fala no próprio policiamento em si, tropas especializadas já falam nesse tema. Então a gente tem aí a plena convicção de que a nossa instituição quer isso, deseja isso. Então o policial, fazendo essa análise aí, ele vai entender que é possível sim fazer policiamento comunitário na forma que a polícia está agindo hoje, lidando com o público externo. Né? Continuando aqui no nossos princípios, temos a ajuda com as pessoas em necessidades específicas, seria valorizar a vida de pessoas mais vulneráveis, né? Aqueles jovens, idosos, minorias, deficientes. Por quê? Essas pessoas geralmente são aquelas pessoas mais vulneráveis, são aquelas pessoas que precisam mais do apoio da polícia, de outros órgãos também, que estão suscetíveis aos crimes, e bem como alguns também praticam pequenos delitos ou grandes delitos, mas na maioria das vezes são pequenos delitos, tipo o roubo ou o furto para se alimentar, para manter o vício. Né? Eu não estou querendo dizer com isso que o policial ele vai ser condizente, ele vai ser vai passar a mão na mão do criminoso. Não, ele precisa estar atento a essas minorias, porque são essas minorias que geralmente se comunicam com a polícia, ou elas sofrem abuso, ou elas são que cometem o abuso. Então é importante estar sempre focando nessas minorias aí, porque elas que geram uma grande massa de chamamentos para a polícia. E aí, como está dizendo aí no texto, né, é um compromisso do policial comunitário. Ele não pode fugir disso. Eu vi também alguma experiência aí no bairro de Mandacaru, se você pesquisar. Os policiais comunitários lá compraram uma cadeira de roda para um cidadão que tinha necessidades específicas, né? Por conta que aquele cidadão não estava se deslocando da sua casa, não podia fazer o mínimo na sua vida porque não tinha uma cadeira de rodas. Quer dizer, esse foi um trabalho específico daquele policiamento que se organizaram e fizeram a aquisição desse equipamento para entregar. Não necessariamente seria um trabalho de polícia de comunitário obrigatório, mas o policial, quando começa a entender a dinâmica
na vida das pessoas e começa a identificar alguns pontos, ele vê que pode auxiliar de alguma forma, ele pode conseguir aquele objeto para facilitar o acesso ao cidadão de um serviço ou de um bem que ele não teria condições sozinho de conseguir, certo? Outro ponto aí seria a criatividade e apoio básico, né? Que é ter confiança nas pessoas, né? Que estão na linha de frente da atuação policial, confiar também no seu discernimento, sabedoria, experiência, né? Sobretudo na formação que você está recebendo, gerar abordagens mais criativas. Quando a gente fala em abordagem, não é só aquela abordagem de fazer revista pessoal, não, é a abordagem no falar, no lidar com as pessoas, é a abordagem de maneira a apresentar o produto de segurança pública, né, no sentido de que seja todos esses pontos sejam voltados a esses problemas contemporâneos que envolvem a comunidade. Então a polícia tanto precisa ser clara, né, ser bem objetiva e ter consciência de que ela não deve criar coisas, como eu falei anteriormente, coisas mirabolantes demais, que não tenham nem a dinâmica do bairro, da comunidade, e que também não possam ser executadas, apenas só forma de propaganda, não vai adiantar de nada para aumentar a confiança nem executar esse trabalho que nós estamos propondo, né? Temos aí também a mudança interna, que isso aí exige do policiamento comunitário, que é uma abordagem mais integrada, né? Que envolve toda a organização. Então, como eu falei, acho que não vou falar muito sobre isso, é preciso mudar todos os órgãos, todos os setores da instituição, com foco nessa filosofia, porque a partir do momento que a filosofia se torna institucional, organizacional, todos devem falar a mesma linguagem, né? E crer que é possível ser realizado esse policiamento, não apenas como forma de propaganda ou de mostrar que está sendo feito um serviço comunitário, não. Como forma de realmente de ser o trabalho, o carro-chefe da polícia a partir de agora, certo? Então a polícia ela deve fazer o quê? Modificar aí seus cursos, né? Currículos, também melhorar a questão do quadro pessoal, com capacitação, forma de gratificar o policial. E alguns estudiosos aí projetam aí essa mudança aí organizacional entre 10 e 15 anos. Já estamos aí um bom caminho já, né? Nesse sentido, nossa instituição. E temos aí a construção do futuro, né? O policial, ele, quando está lá na comunidade, ele tem um foco de melhorar a vida das pessoas, né? De melhorar tanto a vida das pessoas da comunidade, mas também o serviço de polícia, porque a experiência já mostra que o serviço de polícia comunitária também auxilia no serviço da polícia, melhorando as condições materiais, as condições humanas, as relações, facilita os atendimentos de ocorrência, a resolução dos problemas, né? Atendimento até repressivos ficam mais fáceis de ser resolvidos, né? E assim, no geral, a qualidade de vida de todos é melhorada e há uma mudança realmente nesse sentido.